a tua mesa de perdão, e encontrei a quem busquei, quem faz feliz meu coração. Tua palavra, teu corpo e sangue, o teu amor sustenta minha fé. Venho pedir. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia: quem crê em mim, não é a mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz para todo aquele que crê em mim. Não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo, porque eu não vim ao mundo para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juiz. A palavra que eu falei julgará-o no último dia, porque eu não falei por mim mesmo, mas o meu Pai quem me enviou. É ele quem me ordenou para que eu devesse falar. E eu sei do seu mandamento, que é a vida eterna. Portanto, o que eu digo conforme o Pai me falou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Ouvir ou não ouvir? Rejeitar ou não rejeitar? Acolher ou excluir a palavra de Deus? Soada na boca de Jesus, por que Jesus falava naquela palavra, daquela forma, daquele intuito? Se a gente não procura entender o contexto, a gente não vai entender nada do Evangelho de hoje. Contextualização completa. Jesus responde esta frase aos doutores da lei. Praticamente esta é uma resposta, e se a gente for analisar todo o contexto de fúria, de raiva que os doutores da lei tinham contra Jesus, a gente vai entender que essa é uma resposta forte de Jesus para os doutores da lei. Diz aqui no Evangelho que Jesus exclamou em alta voz. Quando a pessoa exclama em alta voz é para que todos escutem. Então também diz o Evangelho que era uma multidão. Jesus falava para uma multidão, para milhares de pessoas. E quando ele diz exatamente essas palavras, nos faz entender que a luz, aquilo que é luz, veio para clarear a escuridão. Se eu coloco a luz debaixo de algo que é escuro, vai clarear somente aquilo que está escuro. Jesus diz numa passagem da Escritura que ele fala assim no Evangelho: por que que eu coloco a vela debaixo da cama? Certo não é colocar num candeeiro para que ela ilumine o cômodo inteiro? Percebam que a luz tem um roteiro para ser usado. Aliás, a luz precisa de um manual de instrução para ser manipulado. Eu não vou lá e acendo o fósforo e apenas acendo o fósforo. Porque se eu ficar com o fósforo aceso, o que vai acontecer? Vai queimar meu dedo. Colocar em uma vela e da vela colocar aonde ilumine. E aí, quando eu espalho essa luz, quando eu propago essa luz, cada vez mais os cômodos vão se iluminando. Vimos há 4 semanas atrás o dia da Páscoa, a luz que brilhou sobre as trevas. Coisa espetacular. Jesus que ressuscita dos mortos. Mas por que eu falo tanto de luz?
Porque quem ouve as palavras e não as observa, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo. Mas quem rejeita as minhas palavras já tem o seu juiz. Ou seja, o que Jesus quer dizer? Se você não entende aquilo que você faz, se você não entende o porquê que você vai na missa todo domingo, se você não entende o porquê que você tem a vela acesa, o fósforo aceso, o fósforo queima meu dedo. Volto naquela passagem do fósforo. O que acontece se eu deixar o fósforo aceso na minha mão? Vai queimar meu dedo. Arde e dói. É necessário que eu propague essa luz. Quem vir ao mundo, ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não julgo. Ou seja, aquele que veio para o mundo, foi para a igreja, ouviu a Cristo, mas decidiu não buscar a Cristo fielmente, Cristo não vai julgar. Porque não é a função dele julgar o mundo, mas salvá-lo. Muitas vezes a gente quer converter o outro e a gente reprime aqueles que não estão inseridos na nossa comunidade. Principalmente aquelas pessoas que têm a função, aquela ideologia diferente da nossa. E tem outras doutrinas, seguem outras religiões. O católico ele sempre tem que ser neutro. Aliás, o cristão deve sempre ser neutro. Não é ser neutro não é ser tolerante, mas também ser neutro não é ser mal educado com aqueles que estão ao nosso redor. É compreender que existem diversas outras religiões além da nossa. Nós acreditamos que a nossa religião foi fundada pelo Salvador Jesus Cristo. É aquilo que nós acreditamos. É aquilo que é a nossa fé. Todavia, entretanto, existe o mistério da fé da vida de outras religiões. E é isso que move a fé deles. Nós devemos o respeito. Da mesma forma como eu sou respeitado indo nas ruas, nas praças, da mesma forma como eu sou respeitado pelos outros, nas ruas, nas praças, pela religião que eu sigo, eu também devo respeitar as religiões dos outros. De fato, não vai apenas em somente acender o fósforo. Eu tenho que saber como iluminá-lo. Eu sou católico enquanto eu estiver na missa e quando eu estiver fora da missa também. Os gestos mostram pra gente. Os gestos mostram pra gente como nós devemos ser um ótimo católico. Eu lembro de ontem que eu disse que Jesus era pequeno e que pra gente ser um bom cristão, primeiro eu precisava compreender quem era Jesus para depois compreender quem era Cristo. Eu disse isso ontem. Para que eu consiga de fato compreender a palavra, primeiro eu preciso entender por que a palavra está falando aquilo na minha vida. Para depois entender o que ela vai mudar na minha alma. Quantas vezes Jesus fala no nosso coração, coloca a palavra na nossa alma e a gente rejeita, a gente nega, a gente não aceita as palavras, porque a gente diz estar preparado, porque a gente não escuta, porque a gente não dá valor.
A gente está tão interessado com as coisas do mundo, com aquilo que o mundo oferece, que a gente acaba se distraindo da palavra de Deus. E eu já falei tantas vezes aqui, mas é verdade, eu reforço sempre isso. Muitas e muitas e muitas vezes na nossa vida, situações nos oferecem a distração. Porque eu me distraio facilmente com aquilo que o mundo oferece, com aquilo que o mundo prega como bom, que eu acabo me distanciando de Cristo. A gente sabe que isso é o óbvio, mas por que eu reforço tanto isso? Porque cada vez mais, facilmente nós vemos cristãos caindo nessa bobagem, cristãos caindo naquelas armadilhas de faltar à missa para ir no churrasco, de faltar à missa para ir em uma festa. Nós caímos na bobagem de ver cada vez mais crianças que entram na primeira Eucaristia sem saber rezar nem o Pai Nosso. Uma oração simples que devia ser rezada pelos pais, que devia ser ensinada através de um contexto familiar. Veja bem, o catequista não é obrigado a ensinar o Pai Nosso e a Ave Maria. Mas ele tem que ensinar o Pai Nosso e a Ave Maria porque não é ensinado em casa. E isso eu falo por experiência própria. Eu não sou catequista. A gente pega casos assim. E eu tenho certeza que muitos catequistas que vão estar aí ouvindo esse vídeo nesse momento vão concordar com a minha pessoa. A gente pega contextos assim. E Jesus diz abertamente hoje: quem rejeita e não aceita as minhas palavras já tem o juiz. Rejeitar a palavra não é somente não ir na missa, mas é também não divulgar. Quando eu escuto algo bom, eu compartilho. Por que quando eu escuto a palavra de Deus eu não compartilho? E aí Jesus finaliza o evangelho. Quem me ordenou que eu deveria dizer e falar, eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu digo é conforme o Pai me falou. Ele encerra dizendo que, se nós não espalharmos a luz, ela vai continuar debaixo da mesa. Não vai iluminar canto nenhum. Mas a partir do momento que eu espalho a luz, todos vão se espelhar através desta luz. E o cômodo vai ficar aceso. Você quer converter sua família? Quer converter a sua morada? Quer converter o seu lar? Comece pelo menos do básico. Ensine a oração. Ensine a rotina de oração. E espere, confiante. A partir de um momento de muita fé e muita dedicação, aquela rotina de oração se transformará em conversão. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus. Tua palavra, teu corpo e sangue, o teu amor sustenta minha fé. Venho pedir, fica comigo,